Boa noite, meus amigos internautas. Boa noite, plateia que nos assiste. Vamos dar início à nossa sessão. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores presentes. Boa noite a todos. Vereadores presentes: Andréa Martins da Silva, Fagner Luiz Teodósio de Oliveira, Francisco Clenilson Ferreira da Silva, Francisco Marcos Cabral Leonês, Genivando Vale Silva, Givagno Patrese da Silva Bezerra, Luiziano de Oliveira Silva, Manuel da Costa Inácio, Robson Kelly Costa Pereira e Wilson Borges da Silva. 10 vereadores presentes. Presidente, questão de ordem, só para justificar a ausência dos senhores vereadores Oscar José Paulino de Souza e Maria da Conceição dos Santos Lins, devido ao problema de saúde. Vou ler aqui a justificativa. Justificativa de ausência. Senhor presidente, senhores vereadores, através desta, comunica a Vossa Excelência que não poderei estar presente na 5ª sessão ordinária do 3º período, datado e numerado acima, pelo seguinte motivo: por me encontrar impossibilitado por problema de saúde e estar na capital do Estado realizando consultas e exames médicos, conforme atestado e anexo. Atenciosamente, Oscar José Paulino de Souza. E a declaração de comparecimento. Declaro para o divino fins que a senhora Maria da Conceição dos Santos Lins esteve em consulta médica na clínica medical. Natal, 9 de março de 2022. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus em nome do povo, declaro aberto a presente sessão. O livro de oradores está aberto. Se quiser se inscrever. A ata da 4ª sessão ordinária presencial do 3º período da 21ª legislatura, realizada no dia 7 de março de 2022, próximo passado, está em discussão. Os vereadores que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Solicito o primeiro secretário a proceder com a leitura na íntegra das matérias e correspondências em pauta. Mais uma vez, boa noite a todos. Processo número 038/2022. Matéria: Projeto de Lei do Legislativo número 002/2022. Iniciativa: Mesa Diretora. Assunto: altera a Lei número 1278/2019, que institui o auxílio alimentação aos servidores ativos no âmbito da Câmara Municipal de Macau, nas condições que especifica, e da outras providências. Processo número 039/2022. Matéria: Projeto de Lei do Legislativo número 003/2022. Iniciativa: Mesa Diretora. Assunto: altera o dispositivo do artigo 14 e a linha 1 e 2 do artigo 14 da Lei número 1197, de 5 de abril de 2017, que reorganiza, criar e regulamentar as gratificações no âmbito da Câmara Municipal de Macau e da outras providências. Processo número 040/2022. Matéria: Projeto de Lei do Legislativo Municipal número 004/2022. Iniciativa: Mesa Diretora. Assunto: altera o artigo 1º da Lei Ordinária número 1263, de 20 de março de 2019, que dispõe sobre o reajuste do vencimento
dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Macau, de acordo com o índice anual do Governo Federal e das outras providências. Processo número 041/2022. Matéria: requerimento de providência. Iniciativa: senhor vereador Genivando Vale Silva, Chico Baixinho. Assunto: requeiro, após cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, requerimento de providência nos termos do artigo 19 da Lei Orgânica do Município, que o senhor presidente solicite ao secretário de Infraestrutura, excelentíssimo senhor Winston Paiva, o seguinte pedido de providências para a comunidade da Coab. Solicitamos efetuar reforma estrutural geral da Praça Olda Avelino, manutenção do piso de passeio, elétrica em geral, iluminação deficitária, academia de terceira idade, faltando equipamentos, reposição das lixeiras, arquibancadas com rachaduras expostas com riscos de desmoronamento e demais itens necessários, inspeção no local, o máximo que possa se aproximar do projeto original. Processo número 042/2022. Matéria: requerimento de providência. Iniciativa: senhor vereador Genivando Vale Silva, Chico Baixinho. Assunto: requeiro, após cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, requerimento de providências nos termos do artigo 19 da Lei Orgânica do Município, que o excelentíssimo senhor presidente solicite ao secretário de Infraestrutura, excelentíssimo senhor Winston Miranda Paiva, que seja providenciada a reforma estrutural geral do CCAB, Centro Comercial Afonso Barros, localizado na rua Joaquim Honório, número 23, Centro Macau RN. Pintura, parte hidráulica, elétrica e retelhamento da cobertura, substituição de itens faltantes nos banheiros. Também se faz necessário disponibilizar um funcionário para tratar da limpeza diária, visto muitas pessoas vindas de outras localidades utilizarem o local e fazerem julgamentos de valores de nossa cidade. Processo número 043/2022. Matéria: requerimento de providências. Iniciativa: senhor vereador Genivando Vale Silva, Chico Baixinho. Assunto: requeiro, após cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, requerimento de providência nos termos do artigo 19 da Lei Orgânica do Município, que o senhor presidente solicite ao secretário de Infraestrutura, excelentíssimo senhor Winston Paiva, ao seguinte pedido de providência para a comunidade da Coab. Solicitamos providenciar mutirão de limpeza geral, capinagem e recolhimento do lixo do antigo prédio do Hospital Regional da Coab, que atualmente se tornou um lixão a céu aberto. Reclamação dos moradores são constante, incomodados com o abandono que se encontra o prédio, evitando assim focos futuros de determinados insetos, ratos, escorpiões, entre outros, que venham causar danos à população local. Processo número 044/2022. Matéria: requerimento de providência. Iniciativa: senhor vereador Genivando Vale Silva, Chico Baixinho. Assunto: requeiro, após o cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, requerimento de providência nos termos do artigo 19 da Lei Orgânica do Município, que o senhor presidente solicite ao secretário de Infraestrutura, excelentíssimo senhor Winston Paiva, o seguinte pedido de providência para a comunidade da Coab. Solicitamos efetuar reforma estrutural, como também parte de iluminação elétrica em geral da quadra de esporte que fica por trás do Conselho Comunitário, um item
a mais na inclusão social, principalmente para os jovens da comunidade, como também das demais, como Poceiros, Canto do Papagaio e Nova Descoberta. Processo número 045/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: Senhora Vereadora Andréa Martins da Silva. Assunto: requeiro na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que Vossa Excelência se digne encaminhar ofício ao Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor José Antônio de Menezes de Souza, e ao Secretário Municipal de Infraestrutura, Ilustríssimo Senhor Winston de Miranda Paiva, com o seguinte pedido de providência: que construa um trapiche em frente à igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, na comunidade do Sertãozinho, em Diogo Lopes, para que assim possa facilitar o acesso dos fiéis com as imagens até as embarcações que participam das procissões marítimas. Processo número 046/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: Senhora Vereadora Andréa Martins da Silva. Assunto: requeiro na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que Vossa Excelência se digne encaminhar ofício ao Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor José Antônio de Menezes de Souza, e ao Secretário Municipal de Infraestrutura, Ilustríssimo Senhor Winston Miranda Paiva, com o seguinte pedido de providência: que seja feito reparos na tenda que fica no calçadão José Ribeiro, próximo ao mercado público, pois a mesma serve de abrigo para os mototaxistas e no momento se encontra em péssimo estado. Processo número 047/2022. Matéria: requerimento de pedido de providência ao Executivo. Iniciativa: Senhora Vereadora Diana Lira. Assunto: requeiro, após o cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, que seja enviado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal José Antônio de Menezes de Souza o seguinte pedido de providência: que realize reforma na entrada da praia de Camapum, como a revitalização da praça que possui o monumento dos salineiros, o portal que fica na entrada da praia e o asfalto que se encontra deteriorado. Processo número 048/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: Senhor Vereador Robson Kelly Costa Pereira. Assunto: o vereador que este subscreve, no uso de suas prerrogativas e atribuições, solicita a Vossa Excelência, após cumpridas as formalidades regimentais e deliberação do plenário, que seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal José Antônio de Menezes de Souza, com o seguinte pedido de providência: para que o Executivo faça o recapeamento asfáltico em torno do mercado modelo da nossa cidade. Processo número 049/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: Senhor Vereador Luiziano de Oliveira Silva. Assunto: requeiro na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que Vossa Excelência se digne encaminhar ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito José Antônio de Menezes de Souza, com o seguinte pedido de providência: a distribuição de remédios na UBS do Valadão para a população do bairro dos Navegantes e Valadão, trazendo-se acesso dos medicamentos à população que não tem possibilidade de se locomover ao Hospital Antônio Ferraz. Processo número 050/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa:
senhor vereador Wilson Borges da Silva. Assunto: requer, após o cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Antônio de Menezes Souza o seguinte pedido de providência: atendendo à solicitação dos moradores, que seja viabilizado junto ao setor competente campanha educativa referente à segurança no trânsito para reforçar a conscientização da população macauense, como também treinamento e ou reciclagem sobre capacitação dos agentes e guardas municipal, principalmente na forma de abordagem e orientações aos condutores de veículos em nossa cidade. Processo número 051/2022, matéria: Projeto de Lei do Legislativo número 005/2022. Iniciativa: Mesa Diretora. Assunto: altera dispositivo da Lei Ordinária número 1276, de 3 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a alteração do quadro de cargos de provimento em comissão da Câmara de Vereadores do município de Macau e da outras providências. Processo número 052/2022, matéria: Projeto de Lei do Executivo, número 001/2022. Iniciativa: Executivo Municipal. Assunto: dispõe sobre a alteração dos vencimentos dos profissionais do Magistério Público Municipal do município de Macau e da outras providências. Só, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Só para apresentar Sim, o requerimento de pedido de urgência desses projetos do 1 ao 4. Projeto de lei legislativo, assinado pelos... Poder ser lido, colocado em votação imediata. esses projetos têm que ser dados pareceres, não é isso? A gente tem que... Já foi apresentado os pareceres, não? Não. O da finança foi apresentado, não sei se a da CCJ. Eu apresentei, a gente apresentou, assinamos aqui hoje, né, vereador Luiziano? Da CCJ eu não sei, o vereador Robson apresentou. Foram protocolados? Eu falo pela comissão de finança. Foi, vereador Marcos, a gente apresentou. Não sei, a CCJ. Só suspender a sessão por 5 minutos, enquanto a gente resolve essa situação. Ok, então?
aceita o pedido de urgência e coloca para a pauta de hoje. Faculto a palavra aos senhores vereadores. Algum vereador querer fazer o uso da palavra? A palavra à vereadora Andréa Martins. 10 minutos, vereadora. Boa noite, presidente, vereadores presentes, plateia que nos assiste, internautas de imprensa também que nos acompanham através das redes sociais. Serei breve, né? Quero dar uma justificativa aqui à comunidade de Diogo Lopes. Infelizmente, a UBS se encontra sem médico, mais uma vez. Né? Doutor Bruno, um excelente médico que nós tínhamos, mas recebeu uma proposta muito boa, também fosse eu no lugar dele, não recusaria, e teve que ir embora. Né? Foi trabalhar na cidade de Galinhos. E, infelizmente, a UBS se encontra sem médico. Entrei em contato hoje com a secretária, a senhora Terezinha. Ela já tomou conhecimento do assunto, realmente está na luta para conseguir médico para a nossa comunidade. Segundo ela, mais tardar a próxima semana, já vai ter médico na UBS Diogo Lopes, e assim nós esperamos ansiosamente, né, vereador Baega? Quero também pedir que o secretário de Infraestrutura, o prefeito, enfim, nos mande uma explicação por escrito, se possível, aqui para casa, né, a respeito o porquê não ter começado nenhuma construção, nenhuma reforma ainda no ginásio de Diogo Lopes. A população nos cobra, né, a gente já está aí com mais de ano de mandato, e até então, não só o ginásio de Diogo Lopes, como alguns demais também, precisa, né, os desportistas nos cobram frequentemente, tá, o Baega, que é jogador, a gente sabe, e a gente quer, né, alguma explicação a respeito. E também a respeito do muro de arrimo em Diogo Lopes, também prejudica muito a população. A gente sabe que nos meses de janeiro, março, fevereiro, as marés são bem grandes e chega a alagar as ruas, ali na Rua da Praia, né? E, infelizmente, a população é quem perde com isso. Então, senhor prefeito, nos dê alguma justificativa, porque não começou essas obras ainda, né? A gente precisa de explicação a respeito. Quero também falar de 2 requerimentos que apresentei a esta casa hoje. Um é solicitando reparos na tenda, né, do abrigo ali, que abriga os mototaxistas próximo ao mercado, no calçadão, no final do calçadão, que está em péssimo estado. Estive lá, né, dei uma olhada lá e realmente está precisando de uma manutenção. Próxima semana, eu iria apresentar outro requerimento voltado para isso também, mas pedindo a implantação de um outro abrigo, né, outra tenda daquela aqui no shopping, de frente ao Rede Mais, porque a tenda que tem, né, foi o gestor passado que colocou, e aquela tenda não é adequada. Ela ainda pega uma temperatura solar e, quando chove, também molha os mototaxistas. Então, eles estão praticamente desabrigados. Então, próxima semana, eu irei entrar com esse outro requerimento. E um outro requerimento de hoje é pedindo a construção de um trapiche em frente à Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, no Sertãozinho, que os fiéis têm grande dificuldade, quando tem as procissões marítimas, né, da padroeira, de chegar até as embarcações com a imagem da Santa. Então, que seja feito ali, tenha atenção aos fiéis daquele distrito, né, para que esse trapiche seja construído. A gente sabe que não é muito dinheiro, então a prefeitura tem condições, sim. Então, fica aqui o nosso pedido. Esperamos ser atendido em nome de toda a comunidade do Sertãozinho e também de Diogo Lopes, né, que a procissão segue de Diogo Lopes para o Sertãozinho, e a imagem ali é levada através de embarcações. Então, fica difícil o acesso para os fiéis saírem da igreja e chegar até as embarcações. Então, desde já, muito obrigada, presidente. Ok, vereadora. Mais algum vereador querer fazer uso da palavra? Uma palavra ao vereador Chico. 10 minutos, vereador.
Boa noite, senhores. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, plateia que está nos assistindo. Internautas. Senhor presidente, só pegando um gancho aqui da vereadora Andréia. Vereadora, eu ia falar sobre essa questão dos médicos de Diogo Lopes, né, que está faltando desde quinta-feira passada, né? E também, não sei o que acontece na nossa comunidade, a gente fala pela nossa comunidade, Coab. Por coincidência, vereadora, que minha vida está sendo uma coincidência, a UBS da Coab faz três segunda-feira que o médico não aparece na UBS. Por coincidência. Porque eu fui nas segunda-feiras e ele não se encontrava na UBS. Então, por isso que eu estou falando por coincidência. Fico eu pensando que os médicos, ele trabalha na Coab, de segunda a quinta-feira. Então, a gente estamos perdendo o dia da segunda, né? A nossa comunidade, o povo que precisa ser atendido. E não sabemos realmente o que está acontecendo. Não sabemos. A gente tem a resposta de Diogo Lopes, da vereadora Andréia, que o médico ele recebeu uma proposta. Então, achou melhor deixar o trabalho para ir para outra cidade. Agora, o que não pode acontecer é um médico que trabalha de segunda a quinta faltar seguidamente toda segunda-feira. Então, a gente pede ao líder do governo que busque uma resposta, vereador Fagner, o que realmente está acontecendo, o porquê está acontecendo isso, né? Até porque não são uma segunda-feira, são 3 já. Como eu disse, é uma coincidência. Também, vereador Fagner, o senhor, sempre falo direto para o senhor, porque o senhor é o líder do governo e a gente temos que tratar algumas situações e não tem uma pessoa melhor para levar e trazer as respostas do que o senhor, seu líder do governo. Eu queria ver uma resposta também sobre a situação da creche da Coab. Assunto esse que toquei na segunda-feira, como o senhor mesmo sabe. E hoje voltei de novo naquela creche. Sinceramente, muitas mães, reclamação, acho que já vieram até falar com os senhores, que não tem condições alguma, vereador. As salas superlotadas, 19 crianças dentro de uma salinha, de um espaço ali de 4 metros. Então, assim, que a Secretaria de Educação ela tome providências em relação a essas crianças. Porque não é só o espaço, vereadora Andréia, é a quintura que lá está tendo, né, com as crianças, porque não tem ventiladores, só existe um ventilador na sala, que uma sala daquela era para ser climatizada. Não tem como ser ventilador. Então, a gente pede novamente, vou estar aqui cobrando melhorias para aquela creche, porque estou sempre visitando e estou vendo o sofrimento das crianças, principalmente, das crianças, das mães que se preocupam, né? Das mães que se preocupam com as crianças. Tem crianças que não estão indo para a escola por ficar doente, gripada. Realmente é uma situação delicada, a situação da creche da Coab. Também queria que resolvesse o problema também do Mauro Bezerra, né?
uma escola que é referência em nosso município, mas deixa a desejar por pouca coisa. Existia um problema sério na Maura Bezerra, vereador Fagner, o presidente sabe. Existia um problema sério lá que era a caixa d'água. Foi resolvido nessa gestão, que nas outras deixaram a desejar, mas essa gestão foi lá e concluiu a caixa d'água. Era um problema que a gente tinha naquela escola. Hoje já não tem mais. Aí uns problemazinhos simples de se resolver. Simples, não era nem para o vereador estar aqui falando isso, o vereador Fagner. Não era. Problema de falta de um pé de um ventilador, de um suporte para colocar na parede. Coisa besta, chata, né? De a gente estar cobrando. A gente faz isso porque a gente tem que se ver como aquelas crianças ficam naquela sala de aula. Sala de aula muito quente, horrível, né? Para quem quer aprender mesmo. Às vezes atrapalha, às vezes não, atrapalha mesmo. Que uma criança daquela escola chegou para mim e disse: vereador, eu prefiro ficar do lado de fora do que dentro da sala de aula. Isso a gente escutar isso, vereadora Andréa, é um pouco complicado, né? Mas espero que o secretário Luiz, ele veja essa situação e resolva, para que a gente não esteja aqui cobrando coisas pequenas, né? Tanta coisa grande na cidade para a gente cobrar. E a gente fica aqui cobrando umas coisas que não era nem para estar cobrando, porque já era para ser, já está no sangue ali da secretaria resolver esses problemas. Então, fico triste com essa situação. E outra situação, senhores vereadores, a gente temos que buscar a resposta sobre a situação dos dentistas. Situação essa que já passou do normal. Mais de um ano vem essa peleja, vereador Fagner. A gente diz mais de um ano, vereador, porque assim, os atendimentos começaram e pouco tempo parou de novo. E não há solução, não chega uma solução para que se resolva esse problema com os dentistas. Saber quem está certo, saber quem está errado. O problema é que o povo precisa. O povo necessita. E o povo é quem paga os impostos, paga e tem o seu direito de ser atendido. Sim. A UBS do Valadão tá normal. O dentista está atendendo lá. Vereador, 6 fichas. o que eu sei é que as UBSs, elas estão, como o senhor está dizendo... Assim, eu peguei informação com uma direção de lá, né? Não, eles estão atendendo casos de urgência. Eles estão atendendo casos de urgência. O que a diretora passou para mim, que é 6 fichas por dia. Caso de urgência, né, vereador? Não, está atendendo normal. Pois amanhã eu vou na UBS. Eu vou lá para verificar, porque assim, eu recebi dos próprios médicos, dos próprios dentistas, que eles estão atendendo a urgência. Permitam, Sim. eu faço das palavras do vereador Luciano as minhas no sentido do seguinte. Foram solicitados alguns relatórios agora recentemente das UBS sobre o atendimento dos dentistas e pelo menos umas quatro UBS que eu vi, 5 eu não vi todas, existe relatório de atendimento diário desse pessoal. Sim. Normal. A UBS do Valadão, aí a questão de normal ou não, eu tenho que ver qual, mas assim, justamente o relatório por conta dessa falta, dessa reclamação de alguma parte da população,
sobre esses atendimentos, foi solicitado pela administração, pela gestão da Secretaria de Saúde, um relatório de cada UBS sobre o atendimento dos dentistas. E, em boa parte delas, diariamente, eu vi nos relatórios atendimento. Eu não posso dizer que vi em todas, realmente. Certo. A minha preocupação, vereadores, é que assim, que a gente não vê ninguém tomar uma providência, né? A gente não vê reuniões e se tem que ter reuniões para resolver esse problema, ninguém vê, ninguém escuta, se vê, não somos convidados. Sim, qual o questionamento que está havendo no caso aí? É da parte dos dentistas, está faltando material para eles trabalharem? O que é que está acontecendo? Por que não está sendo realizado os atendimentos? Eles passaram alguma coisa para você sobre isso? Porque a gente fez a reunião aqui, né? Aquela já... Aí depois dessa não teve a greve deles? Eles não fizeram a greve? E até agora você teve o resultado dessa greve? Foi sanado o problema? A gente sabe que é um problema que é difícil porque na pandemia a gente sabe que os dentistas, eu também sou de acordo que os dentistas também não trabalharam na pandemia, mas eles querem receber. Entendeu, vereador? Essa questão que eles estão questionando. Na verdade, eles estão questionando o abono da pandemia. Da pandemia. Que antes da pandemia eles preferiram não atender do que ter direito ao abono. Aí agora eles querem o abono porque estão sendo obrigados a atender o pessoal. Então seria mais ou menos justamente. Isso. E ainda é o retroativo, né? Não é assim? Mas aí como é que eles vão receber o retroativo se eles não trabalharam? Mas essa é a questão. É isso que eu estou dizendo. Tem o problema... E não se resolve, entendeu? O problema que está havendo é que, na verdade, antes da greve, o problema era a falta de material. Certo? Teve a reunião, não tinha equipamento, não tinha EPI para eles trabalharem. Hoje tem EPI para eles trabalharem. Mas agora eles querem um abono, 20% pela questão do Covid. Que o Covid, assim, todo mundo está vendo como está o país, hoje já está... Vê várias cidades aí até liberando o uso de máscara, né? Eu vejo... pelo menos no meu ponto de vista, pelo que a gente vem vendo aí, que está na fase final já o Covid. E como é que eles querem receber para atender? Não, sobre isso aí, é como eu disse, eu reconheço essa parte. Agora, assim, a população é que não pode ficar sendo prejudicada. Isso, na verdade, no final de tudo, quem está sendo prejudicado é a população, porque antes não tinha os EPI para ele atender, hoje tem. Tá aí, agora já tem outra coisa. No final de tudo, eles não estão querendo atender, seria isso? Não estão querendo atender a população, a gente está aqui cobrando os direitos, como você está dizendo, pela população. A gente não quer saber o que está acontecendo, a gente quer que resolva e que a população seja atendida. E queremos resposta também, né? A gente quer a resposta tanto do município, porque assim, se você for conversar com os dentistas, você tem a resposta deles. É claro, né, que eles... Tem a resposta. Agora a gente quer saber o que é que o município vai fazer para que isso se normalize. Permite uma parte, vereador? Sim. Sim, realmente você falou que se a gente procurar o dentista, ele vai ter a versão dele. Sim, né? sim. Mas nós precisamos de uma resposta da secretaria em si, né, para que a comunidade, para que a população se mantenha informada do porquê que isso está acontecendo. Justamente. Que a gente questiona, o dentista vai falar a versão dele, mas por que a secretaria não se manifesta? Não colocam uma nota explicando a situação do atendimento odontológico no município. Eu acho que a secretaria deveria tomar essa posição, né, se manifestar nas redes sociais ou até mesmo por escrito e mandar a esta casa explicando o que está acontecendo com os atendimentos odontológicos. Obrigada. Sim, vereadora. Só uma parte aqui rapidinho. Mas, na verdade, a secretaria ela também está buscando essa informação, como o Fagner falou. Eles estão indo atrás e pegando para saber quantas pessoas estão sendo atendidas, está pegando a produção dos dentistas. Então, através disso, ele vai ter a resposta e querer saber por que não está atendendo mais pessoas. Qual o motivo se for o caso, ter o UBS que o dentista estava lá e teve 0 atendimentos. Antes falavam que era a questão das canetas, né? A quantidade de canetas. A questão das canetas foram resolvidas? Porque pode ser ainda essa questão, entendeu? Mas a gente não tem uma explicação concreta. É disso que a gente precisa. Será que ainda é a questão das canetas? Vereadora, entendeu? Mas a gente sabe, a gente foi informado qual era a questão da greve dos dentistas, né? A gente foi informado. A greve deles é justamente em cima, em cima desse abono.
Não é nada... Pelo que eu vi, e naquele dia da reunião aqui na Câmara, eles disseram que tinha material à vontade, foi assim? O material estava à vontade, só que assim, não era do jeito que foi passado para a gente. Uma parte. Sim. Mas aí, se essa for a questão, então a resposta da secretaria já tem. Os dentistas querem um direito e a secretaria diz que eles não têm esse direito. Essa resposta a gente já tem. Mas aí, assim, vereador... Conclua, vereador. Vou só concluir. Só para dizer assim, eles não têm a resposta e a secretaria tem. Mas a secretaria, por que a secretaria não passa essa resposta? Ela não emite uma nota à população que são os interessados? Entendeu? É só questão mesmo de informação. A gente sabe que poucas as pessoas que nos acompanham através da live, né, e não tem esse conhecimento, mas seria bom que a secretaria ela desse o parecer dela, informasse o que eles têm em mão, entendeu? O que é que eles têm em mão para não fazer o que os dentistas querem. Então, era essa a minha fala, senhor presidente. Muito obrigado. Ok, vereador. Mais algum vereador querer fazer uso da palavra? A palavra ao vereador Fagner Teodósio. 10 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, né? A todos que nos acompanham aqui presente e ao pessoal de casa. Eu quero fazer um destaque aqui, o primeiro. Os companheiros aqui anteriormente não falaram, mas eu sei que vão falar durante a sessão também. Positivo, claro. Uma luta, a gente sabe que a gente está falando aqui em categoria de servidores, e eu me remete ao piso do salarial do magistério, né, dos professores. Então, a gente sabe que o pessoal do SIM os professores são uma categoria muito forte, mas que em outros anos também vinha sofrendo com alguns, para conseguir alguns de seus direitos. E, verdade seja dita, a gente não pode fugir disso, a gestão para servidores, ela funciona para várias coisas, mas para servidores a gente sabe que é uma prioridade desde que começou essa gestão, seja pagando atrasados, seja sentando com as categorias. E com os professores não foi diferente. Ganha todo mundo, né? Ganham o pessoal do magistério, ganham os professores. Ganha a gestão por valorizar o seu pessoal. Ganha a população, porque, como já tinha dito aqui em outras falas, e a gente vê no dia a dia, um trabalhador, para que ele tenha mais um desempenho bem melhor e uma qualidade maior no seu serviço prestado, seja ele da iniciativa privada, seja da iniciativa pública, ele tem que se sentir confortável. E o conforto vem, um dos fatores, claro, é sua remuneração, seu salário. Né? Não é? É um conjunto, ambiente de trabalho, seu pessoal que lhe rodeia, que você trabalha ali, os companheiros de trabalho, e salário, claro que sim, um dos mais importantes. Então, 33,24%, 33,24%, considerável valor. Um valor que, segundo a própria administração, 7 milhões anuais, já será pago provavelmente, chegando essa casa aqui, o quanto antes. Já chegou, na verdade, já foi até lido aqui, né, presidente? Isso, já foi lido. Então, a gente não vai ter problema nenhum em aprovar isso aí, né? As comissões aprovando, a gente passa que nós também somos interessados nisso. A Câmara fará seu papel e até o quanto mais rápido possível, para que em março já se pague, como a administração quer, a gestão, e em janeiro e fevereiro também, né? Posteriormente, acho que em junho ali vai ser negociado. Então, um fator muito positivo, gira em torno de 600 mil ao mês, 600 mil ao mês na folha, o impacto. Claro que irá dar um pouquinho de freio, vereador Chico, irá frear um pouquinho alguns outros setores, normal, porque é um valor que será despendido maior para essa folha, que é justo o pagamento aos professores, a gente não pode
deixar de destacar isso. Justíssimo é uma das categorias, é uma profissão que deveria ser das melhores pagas no país. Permite uma parte? Permite, sim. E a gente sabe que o governo vem, desde o início, valorizando os professores, com pagamento de salários de mandato passado atrasado, e com um ano de governo a gente vê a valorização mais ainda que em algumas outras cidades não está tendo, né? Com essa questão Isso do mesmo. aumento do próprio salário, Estado, né? O próprio governo do Pois é. Estado. Um amigo foi ao meu gabinete, não vou citar o nome, e até disse, um amigo até governista a nível de Estado, bem governista, disse, rapaz, o prefeito, eu não vou para esse lado, vou para o lado que todo mundo ganha, mas o prefeito deu uma tapa na cara da governadora, né? É um amigo que a gente conhece aqui, mas não vou citar o nome não, viu, Jats? Aí essa parte passou e eu vou para outras questões. CAERN, pessoal, CAERN novamente aqui. Eu disse que vamos bater, enquanto não for resolvido, vamos bater todo dia, toda sessão, né? Toda sessão, todos os amigos aqui de demais vereadores têm que bater. Segunda ilha, a água deveria ser resolvida até 31 de janeiro. Não resolvido, amenizado. Pelo menos o abastecimento ali, momentaneamente, como funciona a primeira ilha. Na segunda, também deveria, a partir de 31 de janeiro, já estar com fornecimento parecido com o da primeira ilha. Não foi feita uma visita junto à Secretaria de Infraestrutura. Procurei o secretário, junto ao secretário Winston e ao adjunto Júlio, qual o retorno que eles tinham dado, porque 31 de janeiro não tinha nem começado nem o primeiro tubo da tubulação que eles iam fazer. Ali, a partir da ponte da primeira ilha, ia levar uma tubulação para lá, diferenciada só para lá. E, inicialmente, ela estava com dificuldade de comprar a tubulação, vereador Chico. E eu voltei a falar novamente, e o secretário me ligou novamente, e eles, não, segundo a CAERN, não estão com recursos financeiros suficientes para adquirir essa tubulação. Ou seja, o que seria em 31 de janeiro permite, sim. E o que é que eles estão fazendo com o dinheiro da população de Barreiras que paga a conta sem ter água? Só para citar o exemplo. Acho que em Diogo Lopes acontece muito disso. Eu estou citando porque vivo a situação de Barreiras, onde passa 15 dias, bem dizer, sem água, e a conta vem o mesmo valor. Pelo que eu soube, nesse caso aí eu soube que alguns municípios, o valor que eles arrecadam fica boa parte do município para essas demandas, e outra vai para a diretoria normal, né, para pagar funcionários e tal. E eu soube que em Macau não acontece isso, fica em Açu. O que você paga em Macau fica, né, fica em Açu, e eles não têm esse controle para se investir no município. Então, assim, enquanto estivermos aqui, vamos bater, vamos ver se a gente consegue formar uma comissão aqui, todos um documento, vamos levar ao Ministério Público. Eu sei que já tem alguns destaques lá, né, mas assim, não está funcionando, e agora eles vêm dizendo que não tem recurso para começar um negócio que a população está sofrendo e que recai sobre a gente. Nós representamos toda a população. Recai sobre a gente, recai sobre o Executivo, alguns desinformados, alguns mal intencionados jogam tudo para a Câmara ou para o Executivo, quando, na verdade, uma promessa que a CAERN, que é estadual, que é do Estado, né, não está cumprindo. Então, vamos cobrar todas as sessões, vamos ver o que a gente pode fazer a nível do Ministério Público, Justiça, ajuizar o que pode ser feito para que ela encontre recursos que saem do próprio município, né, para se investir dentro do município. Não é uma justificativa para o pessoal aí. E a gente está atento, vamos tentar, de todas as maneiras, até o nosso limite, tentar resolver os problemas da população. COSERN. COSERN, recentemente, a gente estava com problema de roubo, né, de material da COSERN. Aí eu soube que eles tinham contratado uma empresa de vigilância, pouco, para, em alguns pontos, eles fazerem a segurança. E, recentemente, eles tiraram aí. Encerraram esse contrato com essa empresa de vigilância em Macau. Os vigilantes que tem em Macau, eles colocaram no outro canto. Então, assim, deve estar tudo seguro, né? Não vamos mais ter problemas de roubo desse material, e se a COSERN não está preocupada, acho que a população também não deve estar com a falta de energia. Vamos ver os próximos dias, né? Vamos ver, porque tiraram um investimento que era feito em Macau, no segurança, e eles tiraram. Vamos ver, então. Hoje, não sei se foi hoje ou foi ontem, o vereador Givago, vereador presidente, o vereador Chico também deve estar sabendo, houve uma visita do pessoal do TJ, né, vereador? E acho que até eu questionei ali o secretário adjunto de Infra, que acho que foi um pessoal da Infra também, visitar o antigo hospital da Coab. E tudo indica, acho que já está até batido martelo, né, que já vinha de antes, que é a PAC, né? A PAC vai ser construída lá. Então, assim, um prédio que estava abandonado pelo Estado,
trará um investimento enorme ali na construção, alguns frentes de trabalho, permito. Esse mês agora, né, hoje, não, eles vieram mês passado, no final do mês, e vieram hoje novamente, ontem novamente, fazer a visita no local lá da Coab. E eles estão para voltar e, com certeza, já está meio caminho andado para ser construída a PAC na comunidade da Coab. Independente do que seja, é um prédio que estava abandonado, que pelo menos sim. Vai ser reativado, né? E falar também aqui a estrada da segunda ilha, eu voto do Estado. Parece que eu estou só querendo bater, não é, mas é coisas que demandam muito da gente, o pessoal nos cobra e a gente volta a cobrar quem de fato. É o mesmo caso que acontece na Caerne, pode ser que aconteça com o DR nessa estrada que liga Macau à ilha. A ilha, que está bem acabada. Na verdade, nem existe estrada mais ali, né? Eu tenho informações que talvez o DR não queira fazer, quando concluir até a barreira de Euglops, eles estão ali depois do Papagaio, não queiram, a gente tem, né, vereador Nilson? Que eles não queiram fazer e querem deixar a cargo do município fazer, o que o município não tem a qualidade do serviço que eles têm para a questão de pavimentação, do município em si fazer. Que pena não poder dizer o motivo. Então, assim, mas a gente está brigando, uma briga interna, para que o DR, assim que concluir lá, continuamos brigando para que vá, sim, a ilha e faça o mesmo tipo de serviço. Conclua, mesmo. Concluindo. Então, só para uma informação para a população também. Vou falar um pouco do trânsito de Macau aqui, que eu falar que está assim, uma celeuma nos últimos dias, a questão de multa. O trânsito de Macau está bem bagunçado e acho que a gente tem que ver aqui, reavaliar isso junto ao setor competente de multa e ver como é que a gente organiza isso. Não só a questão de multa para a população, a gente vê como é a questão de educar a população, a gente sabe também que muitas pessoas não cooperam a questão do respeito ao trânsito, mas também não vamos ser, tem que ser tão evasivo só multar. Não funciona assim, né, presidente? Na verdade, até recebi algumas reclamações, na verdade, né, de pessoas que foram, acho que multadas, né, não sei o que é que eles estão fazendo já, e reclamando tanto da forma que está sendo abordado, como ele está chegando e multando onde não tem sinalização. Então, vai terminar gerando um problema maior, porque tem um carro estacionado naquele local, não é permitido, mas cadê a sinalização dizendo que não é permitido? Então, teve muito questionamento sobre isso já com a população, né? Isso mesmo. Então, acaba de ter... Permita a paz, permite, sim. E assim, lógico, né? Nós sabemos que é lei, tem que ser seguido, porém, tem as partes que têm que ser também cumprir as suas obrigações, né? Então, por exemplo, o município tem que estar muito bem sinalizado, muito bem organizado, né? E como eu citei aqui no requerimento, né, que deve ter observado aí, essa questão da conscientização, né? Quando você faz uma campanha de educação no trânsito, conscientização, né? E está sinalizado, aí evita esse tipo de situação que está ocorrendo, que justamente aí vem a situação da forma de abordagem, né, que está sendo muito comentado em nosso município. Isso mesmo. Para encerrar aqui, presidente, estou muito feliz aqui que eu vi aqui que o governo do Estado, agora a governadora Fátima, ela sancionou, ou regulamentou, na verdade, a lei que ela veda a nomeação de pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha. E fico feliz porque ela regulamentou agora e vai pôr em prática. E que é uma lei de autoria do nosso mandato, né, do nosso gabinete, aprovado por todos, por unanimidade. Ou seja, essa Câmara saiu bem na frente, ano passado, e é uma lei que já existe no município, né? A autoria do nosso mandato é aprovada por todos, então saiu dessa Câmara uma lei que o Estado acaba de regulamentar agora recentemente também. Então, assim, a gente... Parabéns a todos e obrigado. Ok, vereador. Mais algum vereador querer fazer uso da palavra? Com a palavra ao vereador Robson. 10 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora.
plateia que nos assiste, internautas que nos acompanham. Primeiro, senhor presidente, parabenizar Vossa Excelência pelo brilhante e gostoso café da manhã de hoje, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que foi ontem. Mais uma vez, parabenizar todas as mulheres e guerreiras macauenses. Vereador Chico, só uma deixa do seu discurso aqui na tribuna, questão dos dentistas, uma coisa que eu acho interessante. Pelo que eu vi, algumas pessoas comentando, não cheguei ainda a conversar com a secretária de Saúde sobre essa questão, mas o que eu acho interessante é que os dentistas passaram quase um ano sem trabalhar, mas recebendo rigorosamente em dias, né? Eu acho incrível. Hoje, não sei o que está acontecendo nesse embate. Tenho certeza que só está havendo esse embate porque o Executivo ele não pode dar o que eles estão pedindo, né? Pelo que eu vi, é uma questão jurídica, de uma coisa que eles querem ter direito, mas juridicamente não tem. Então, eu acho que esses dentistas, era pelo menos para compensar, já que passaram quase um ano só recebendo, sem trabalhar, compensar a população de Macau, que é quem sofre. Só quem sofre é a população, né? Se está querendo atingir o Executivo, eu acredito que o Executivo não vai dar um direito se eles não tiverem. Garanto, de tudo que o Executivo tem feito, de pagar direitos ao servidor público, ele tem feito, para os agentes de saúde, né? Agora, aos professores, parabéns aqui também. Se é direito, tem que ser pago. Se é direito, tem que ser pago. Isso aí é mais do que justo. Mas eu vou me aprofundar mais, viu, vereador Chico, nessa questão para que a gente tente ajudar a acabar esse embate, porque só quem sofre é a nossa população, infelizmente. Queria que os dentistas tivessem um pouquinho de bom senso e que vissem que passaram mais de ano sem trabalhar, mas recebia rigorosamente em dias. Quanto ao governo do Estado, mais uma vez, veio essa tribuna, assim eu acho que eu já estou ficando sem esperança que esse governo aí faça alguma coisa por Macau. Continuo dizendo que eles colocaram um muro de Berlim na entrada da nossa cidade, porque o Estado não tem feito nada. Nada. O Estado não tem feito nada por Macau. E olhe que Macau deu uma grande votação a ela. Mas ela vai vir. Como eu digo, ela vai vir. Uma hora ela vai ter que vir à nossa cidade, né? Porque as promessas até agora, zero. Não cumprido nada. Começaram aí, parece que um tapa-buraco aí, mas estou achando tão lento que talvez dure até dezembro, né? Mas, infelizmente, né, velho? Outubro? Outubro, tem razão. Acho que vai até outubro, né? Para que dê tempo ela vir. Tomara que ela venha pelas RN. Não venha pela BR, não, que a BR está tudo tranquilo. Venha pelas RN, que é para ela ver a situação. Só assim ela vai ver que Macau foi abandonada pelo governo dela, né? Infelizmente, é uma coisa triste para a nossa cidade, né? Só quem sofre é a população, os distritos, né? Mas fazer o quê? Aí ela vem. Então, aqui, deixo mais uma vez o meu repúdio ao governo do Estado por desprezar a nossa cidade, a maior produtora de sal do Brasil. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador.
Mais algum vereador querer fazer uso da palavra? A palavra ao vereador Baega. 10 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereador aqui presente, internauta que nos assiste e plateia aqui presente. Só pegando um pouco da fala da vereadora Andréa, não tiro suas razões. Eu, como desportista, muitas vezes as pessoas me perguntam, principalmente quando chega em Diogo Lopes, quem é os representantes? Isso me dói mesmo, porque eu, como desportista, e vejo um ginásio praticamente destruído, mas só que a gente participou de várias reuniões, e o senhor prefeito, eu tenho certeza que ele vai fazer essa reforma. Na verdade, 3 reformas muito importantes no distrito de Diogo Lopes: ginásio de esporte, Praça dos Pescadores, e a principal reforma se chama o Muro de Arrimo. Por quê? Porque protege as casas daquelas pessoas, principalmente os pescadores, marisqueira, no geral. Isso é muito importante, porque nós tem período de maré grandes, principalmente essas marés que passou agora há pouco tempo, maré de janeiro, fevereiro e até essa de março. Mas vamos lá, a gente apenas estamos cobrando. Esse é o dever do vereador, de cobrar e fiscalizar. Não é isso, vereadora? Mas outro ponto muito importante também, essa parceria e o convênio entre Prefeitura e o Centro Amagoa de Cultura e Meio Ambiente, referente ao pagamento mensal das faturas de energia elétrica oriundas do imóvel do Centro Amagoa, Cultura e Meio Ambiente. Participei de várias reuniões, junto com o pessoal, a presidência do Centro Amagoa, mandaram até um ofício, entreguei pessoalmente ao senhor prefeito, e graças a Deus, eles entraram num acordo e foi cumprido. Só tenho que agradecer a iniciativa do presidente Elinho, Adailto, Verônica, que vocês estão de parabéns pela iniciativa e a coragem, porque hoje nós sabemos que aquele rancho, aquele centro cultural, já foi arrombado já umas 2 a 3 vezes. Viu, vereadora? Mais ou menos isso. E para isso a gente precisamos de um vigia, mais ou menos 2 vigias para tentar fazer essa segurança, porque ultimamente estão levando vários objetos. Mas é a vida. Mas quando se trata de iluminação pública, nós sabemos de que forma o governo pegou. Diogo Lopes, Barreiras, Cacimba da Baixa, Soledade e outras comunidades. Diogo Lopes, a vereadora sabe muito bem. Se tivesse era 40%, 30%. E hoje eu posso afirmar que Diogo Lopes, Barreiras e outras comunidades, outros distritos, está praticamente 100%. Isso daí não resta dúvida. Mostra que o governo está trabalhando. O governo tem um compromisso com o povo macauense. Essas eram as minhas palavras, presidente. Ok, vereador. Mais algum vereador querer fazer uso da palavra?
Convido o primeiro secretário para fazer a leitura das matérias em pautas. É bom. Mais uma vez, boa noite a todos. Requerimento, pedido de urgência. Os vereadores que este subscreve requerem na forma regimental, depois de ouvido o plenário, vem requerer a mesa diretora para que coloque os projetos abaixo relacionados em caráter de urgência e que as comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização emitam seus pareceres e, em seguida, coloque para votação, por se tratar de matérias de suma importância para esta Casa Legislativa. Processo número 036/2022, Projeto de Lei Legislativo 001/2022, Processo 038/2022, Projeto de Lei do Legislativo número 002/2022, Processo número 039/2022, Projeto de Lei do Legislativo número 003/2022, Processo número 040/2022, Projeto de Lei do Legislativo número 004/2022. Vereadores: Andréa Martins da Silva, Fagner Luiz Teodósio de Oliveira, Francisco Clenilson Ferreira da Silva, Francisco Marcos Cabral Leonês, Givagno Patrese da Silva Bezerra, Genivan do Vale Silva, Luiziano de Oliveira Silva, Maria da Conceição dos Santos Lins, Maria Diana Silva de Lira, Manuel da Costa Inácio, Oscar José Paulino de Souza, Robson Kelly Costa Pereira, Wilson Borges da Silva. Macau, 3 de março de 2022. Processo número 036/2022. Matéria: Projeto de Lei número 001/2022. Iniciativa: senhor vereador Fagner Luiz Teodósio de Oliveira. Assunto: declara patrimônio cultural imaterial do município as festas de Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora dos Navegantes e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação, processo número 036/2022, matéria: Projeto de Lei do Legislativo número 001/2022. Iniciativa: senhor vereador Fagner Luiz Teodósio de Oliveira. Assunto: declara patrimônio cultural do município as festas de Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora dos Navegantes e das outras providências. Parecer: a Comissão de Justiça e Redação, após análise e revisão do projeto de lei do Legislativo número 001/2022, esta relatora conclui pela sua constitucionalidade, ou seja, dá-se o parecer pela admissibilidade do projeto. Dessa maneira, opinando favorável quanto ao mérito pela sua regular tramitação. E assim, solicita que os demais integrantes da comissão acompanhem o voto desta relatora. Maria Diana Silva de Lira, vereadora relatora. Macau, RN, 8 de março de 2022. Assim votaram os seus membros. Presidente: Robson Kelly Costa Pereira, favorável. Relatora: Maria Diana Silva de Lira, favorável. Membro: Luiziano de Oliveira Silva, favorável. Processo número 038/2022. Matéria: Projeto de Lei do Legislativo número 002/2022. Iniciativa: mesa diretora. Assunto: altera a Lei número 1278/2019, que institui o auxílio alimentação aos servidores ativos no âmbito da Câmara Municipal de Macau, nas condições
que especifica e dá outras providências. Gabinete do vereador Fagner Teodósio. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer sobre o projeto de lei do Legislativo número 002/2022, processo número 038/2022. Interessado: mesa diretora da Câmara Municipal de Macau. Assunto: altera a lei número 1278 de 2019, que institui o auxílio alimentação aos servidores ativos no âmbito da Câmara Municipal de Macau, nas condições que especifica e dá outras providências. Parecer. Em síntese, trata-se de projeto de lei de autoria do Poder Legislativo Municipal, que altera a lei número 1278 de 2019, que institui o auxílio alimentação aos servidores ativos no âmbito da Câmara Municipal de Macau, nas condições que especifica e dá outras providências. O projeto veio acompanhado de sua minuta para a proposição. Vale salientar que a fundamentação para análise do referido projeto de lei está alicerçada nas competências desta comissão, onde, no regimento interno desta Casa Legislativa, em seu artigo 21, inciso 2, assim como o artigo 41, inciso 2, dispõe sobre tais prerrogativas. Assim sendo, cabe a esta comissão a análise do projeto quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Dito isto, o projeto apresentado encontra-se amparado por sua funcionalidade e finalidade. Diante do exposto, dado a conformidade do projeto de lei apresentado, este relator emite parecer favorável à tramitação da referida matéria. Macau RN, 9 de março de 2022. Fagner Luiz Teodósio Oliveira, vereador, relator, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Assim votaram os seus membros. Presidente: Francisco Marcos Cabral Leonês, favorável. Relator: Fagner Luiz Teodósio de Oliveira, favorável. Vice-presidente: Luiziano de Oliveira Silva, favorável. Comissão de Justiça e Redação. Processo número 038 de 2022, matéria projeto de lei do Legislativo número 002 de 2022. Iniciativa mesa diretora. Assunto: altera a lei número 1278 de 2019, que institui o auxílio alimentação aos servidores ativos no âmbito da Câmara Municipal de Macau, nas condições que especifica e dá outras providências. Parecer. A Comissão de Justiça e Redação, após análise e revisão do projeto de lei do Legislativo número 002 de 2022, esta relatora conclui pela sua constitucionalidade, ou seja, dá-se o parecer pela admissibilidade do projeto. Dessa maneira, opinando favorável quanto ao mérito pela sua regular tramitação. E assim solicita que os demais integrantes da comissão acompanhem o voto desta relatora. Maria Diana Silva de Lira, vereadora relatora. Macau RN, 9 de março de 2022. Assim votaram os seus membros. Presidente: Robson Kelly Costa Pereira, favorável. Relatora: Maria Diana Silva de Lira, favorável. Membro: Luiziano de Oliveira Silva, favorável. Processo número 039/2022. Matéria: projeto de lei do Legislativo número 003/2022. Iniciativa mesa diretora. Assunto: altera o dispositivo do artigo 14 do CAP e a linha 1 e 2 do artigo 14 da lei número 1197 de 5 de abril de 2017, que reorganiza, cria
e regulamenta as gratificações no âmbito da Câmara Municipal de Macau e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação, processo número 039/2022, matéria, projeto de lei do Legislativo número 003/2022, iniciativa, mesa diretora, assunto, altera dispositivo do artigo 14 e a linha 1 e 2 do artigo 14 da lei número 1197, de 5 de abril de 2017, que reorganiza, cria e regulamenta as gratificações no âmbito da Câmara Municipal de Macau e da outras providências. Parecer. A Comissão de Justiça e Redação, após análise e revisão do projeto de lei do Legislativo número 003/2022, esta relatora conclui pela sua constitucionalidade, ou seja, dá-se o parecer pela admissibilidade do projeto. Desta maneira, opinando favorável quanto ao mérito e pela sua regular tramitação, e assim solicita que os demais integrantes da comissão acompanhem o voto desta relatora. Maria Diana Silva de Lira, vereadora, relatora. Macau RN, 9 de março de 2022. Assim votaram os seus membros. Presidente, Robson Kelly Costa Pereira, favorável. Relatora, Maria Diana Silva de Lira, favorável. Membro, Luiziano de Oliveira Silva, favorável. Gabinete do vereador Fagner Luiz Teodósio. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer sobre o projeto de lei do Legislativo número 003/2022. Processo número 039/2022. Interessado, mesa diretora da Câmara Municipal de Macau. Assunto, altera o dispositivo do capítulo 14 e a linha 1 e 2 do artigo 14 da lei número 1197, de 5 de abril de 2017, que reorganiza, cria e regulamenta as gratificações no âmbito da Câmara Municipal de Macau e da outras providências. Parecer. Em síntese, trata-se de projeto de lei de autoria do Poder Legislativo Municipal, que altera o dispositivo 14, caput, e a linha 1 e 2 do artigo 14 da lei número 1197, de 5 de abril de 2017, que reorganiza, cria e regulamenta as gratificações no âmbito da Câmara Municipal de Macau e da outras disposições. O projeto veio acompanhado de sua minuta para a proposição. Vale salientar que a fundamentação para análise do referido projeto de lei está alicerçada nas competências desta comissão, onde, no regimento interno desta Casa Legislativa, em seu artigo 21, inciso 2, assim como o artigo 41, inciso 2, dispõe sobre tais prerrogativas. Assim sendo, cabe a esta comissão a análise do projeto quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Dito isto, o projeto apresentado encontra-se amparado por sua funcionalidade e finalidade. Diante do exposto, dado a conformidade do projeto de lei apresentado, este relator emite parecer favorável à tramitação da referida matéria. Macau RN, 9 de março de 2022. Fagner Luiz Teodósio de Oliveira, vereador, relator. Assim votaram os seus membros. Presidente, Francisco Marcos Cabral Leonês, favorável. Relator, Fagner Luiz Teodósio de Oliveira, favorável. Vice-presidente, Luiziano de Oliveira Silva, favorável. Processo número 040/2022. Matéria, projeto de lei do Legislativo Municipal número 004/2022. Iniciativa, mesa diretora. Assunto, altera o artigo 1º da lei
altera o artigo 1º da Lei Ordinária número 1263, de 20 de março de 2019, que dispõe sobre o reajuste do vencimento dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Macau, de acordo com o índice anual do Governo Federal e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação, processo número 040/2022. Matéria: Projeto de Lei do Legislativo número 004/2022. Iniciativa: Mesa Diretora. Assunto: altera o artigo 1º da Lei Ordinária número 1263, de 20 de março de 2019, que dispõe sobre o reajuste do vencimento dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Macau, de acordo com o índice anual do Governo Federal e da outras providências. Parecer: a Comissão de Justiça e Redação, após análise e revisão do projeto de lei do Legislativo número 004 de 2022, esta relatora conclui pela sua constitucionalidade, ou seja, dá-se o parecer pela admissibilidade do projeto. Dessa maneira, opinando favorável quanto ao mérito e pela sua regular tramitação. E assim, solicita que os demais integrantes da comissão acompanhem o voto desta relatora. Maria Diana Silva de Lira, vereadora relatora. Macau RN, 9 de março de 2022. Assim votaram os seus membros. Presidente: Robson Kelly Costa Pereira, favorável. Relatora: Maria Diana Silva de Lira, favorável. Membro: Luiziane de Oliveira Silva, favorável. Gabinete do Vereador Fagner Teodósio. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer sobre o projeto de lei do Legislativo número 004/2022, processo número 040/2022. Interessado: Mesa Diretora da Câmara Municipal de Macau. Assunto: altera o artigo 1º da Lei Ordinária número 1263, de 20 de março de 2019, que dispõe sobre o reajuste do vencimento dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Macau, de acordo com o índice anual do Governo Federal e da outras disposições. Parecer: em síntese, trata-se do projeto de lei de autoria do Poder Legislativo Municipal, que altera o artigo 1º da Lei Ordinária número 1263, de 20 de março de 2019, que dispõe sobre o reajuste do vencimento dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Macau, de acordo com o índice anual do Governo Federal e das outras disposições. O projeto veio acompanhado de sua minuta para a proposição. Vale salientar que a fundamentação para a análise do referido projeto de lei está alicerçado nas competências desta comissão, onde, no regimento interno desta Casa Legislativa, em seu artigo 21, inciso 2, assim como o artigo 41, inciso 2, dispõe sobre tais prerrogativas. Assim sendo, cabe a esta comissão a análise do projeto quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária e o orçamento anual. Diante isto, o projeto apresentado encontra-se amparado por sua funcionalidade e finalidade. Diante do exposto, dado a conformidade do projeto de lei apresentado, este relator emite parecer favorável à tramitação da referida matéria. Macau RN, 9 de março de 2022, Fagner Luiz Teodósio de Oliveira, vereador relator. Assim votaram os seus membros. Presidente: Francisco Marcos Cabral Leonês, favorável. Relator: Fagner Luiz Teodósio de Oliveira, favorável. Vice-presidente: Luiziane de Oliveira Silva, favorável. Só, presidente. Os projetos de lei que foram lidos agora
está em votação, discussão, se algum vereador quiser discutir os 4 projetos de leis, o 01/2022, 02, 03 e 04. 4 projetos de leis está em discussão. Se alguém quiser discutir sobre algum projeto. Sim, vereador. Só para falar sobre, em síntese, rapidinho, já foi lido pelo vereador Wilson. Só para destacar o projeto de lei que nosso gabinete apresentou, o 001, que tornando as festas de Nossas Navegantes e Nossa Senhora da Conceição de patrimônio imaterial, certo? E só na justificativa, como justificando o porquê desse pedido, nós fomos procurados também pelo pessoal da igreja, claro, pelo padre João Batista, e nós entendemos que o pedido era totalmente justificável e viável. De por quê? Porque são 2 festas tradicionais do município, são 2 festas que são feriados municipais, né? E que se confundem até com a história do município. Uma vem igual com o município ali, a outra há 100 anos. Então, por isso, o projeto foi apresentado como patrimônio material, e até que, para que nessas festas o município possa também, faculta o município ajudar financeiramente com esses festejos e outros recursos que possam vir a ajudar na constituição dessas festas. Explicando sobre o primeiro projeto. Sobre os outros 3, acho que o presidente vai falar com uma autoria sua, até autoria da mesa, na verdade, e outra do presidente. Eu ia só destacar e parabenizar, primeiro, dos servidores. Nada mais justo que os servidores receberem seu aumento, né? Assim, passou esse ano sem poder, até pela questão da lei federal, que não podia, então um aumento justo. Eles estavam realmente precisando e até ansiosos por esse aumento, então, parabenizo a mesa, através do seu presidente também, assim, nada mais justo que isso. E os outros de atualizações, né? Uma da comissão normal e o outro atualizando o auxílio alimentação também, um pouquinho de aumento, mas que faz uma diferença enorme no final do mês ali dos servidores ativos, tanto comissionados quanto efetivos aqui da Câmara. Mais alguém queria discutir algum projeto? Os projetos estão em votação. Os vereadores que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Faculta a palavra. Na verdade, eu queria primeiramente agradecer, né, às comissões que deram seus pareceres de prontidão sobre os projetos do Vale Alimentação, dos efetivos e comissionados dessa casa. Também o projeto de lei, todo esse projeto, tanto do Vale Alimentação quanto do reajuste do efetivo, foi de autoria da mesa diretora. Então, também queria agradecer às comissões que deram seus pareceres favoráveis e a todos que votaram também favorável por essa conquista dos efetivos, né? Que o ano passado não pôde ter aumento, mas foi relatado que já tem mais de ano que não ocorre esse aumento para eles. Então, foi um pedido, na verdade, no início do meu mandato, já vieram e solicitaram, e agora a gente está podendo atender com a ajuda de todos os vereadores. Queria falar, vereador? Não, eu ia apenas frisar isso que o senhor falou agora, que alguns podem questionar por que não foi dado ano passado, mas todos os vereadores, desde aquela primeira reunião, quando foi discutido o segundo cargo, já se falava nesse aumento, que tinha 12 anos de defasagem, mas, infelizmente, o decreto presidencial não permitia. Isso. Mas aí o senhor já fez a colocação. Ok, vereador. Faculto a palavra aos senhores líderes por 5 minutos. Uma liderança a querer fazer uso da palavra.
Com a palavra ao vereador Fagner. 5 minutos, vereador. Eu vou ser bem rápido aqui. Primeiro, eu vou... Acho que na sessão de segunda a gente não fez, também não era o dia, mas foi ontem, mas aqui deixar os parabéns ao presidente da casa, o vereador Givagno, já mandei no seu PV. Essa passagem foi aniversário ontem. 21, é? 33. Eita. Então, assim, parabenizar e também pelo evento de hoje, em alusão ao Dia das Mulheres. Como eu falei hoje mais cedo, é muito interessante que a casa abraça essas datas, né? Data importantíssima. Não, que é um convite para mim. E assim, foi muito gratificante participar, foi bem interessante. Infelizmente, a maioria das mulheres, mas assim, também foi um pouco de última hora, a vereadora Diana, a vereadora Seição não puderam participar, mas assim, foi bem interessante a fala da vereadora Andréa, em homenagem às mulheres, do presidente também. Então, bem interessante. E, por fim, assim, a gente acompanha em redes sociais também, a gente vem fazer sessão e acompanha em rede social. Eu não vou fazer defesa, vereador. Só dizer que parece que, pela fala do senhor aqui, a batata está assando lá na UBS, lá da Coab aqui, o pessoal discordou um pouco aí, os servidores, sobre essa questão do médico. Só uma parte, vereador. Permite, sim. Eu acho assim que os servidores estão dizendo que o médico está indo nas segunda-feiras, então a informação que me passaram quando eu tive lá, é complicado eu falar agora, sabe? Eu não queria nem comentar, porque eu queria ir amanhã lá na UBS para me alterar mais dessa situação, porque assim, eu tive com a diretora, e assim, eu não queria nem expor, mas já que o senhor tocou no assunto, fui informado que o médico não estava indo na segunda-feira porque estava tendo alguns problemas de família e tal, mas que esse dia passa para outro dia da semana, entendeu? Então, assim, é complicado porque eles estão dizendo que o médico estava lá na segunda-feira. Aí é complicado, porque eu estava lá e o médico não estava. Entendeu? Sobre a questão de... Só para... Viu, vereador? Sobre a questão do médico, como colocaram que era uma pessoa, realmente é um profissional excelente, da nossa cidade, é um filho de Macau, ninguém questionou isso não, a gente só está questionando a questão da falta, né, e a justificativa. Entendeu? Foi isso que eu estava questionando, mas amanhã eu vou lá tirar as dúvidas, entendeu? Agora que se houve um erro, não foi da minha parte não, vereador. Não, eu só estou dando a informação, não questionei o senhor. O senhor está certo, e se estiver faltando um médico, a gente tem que saber o porquê está faltando mesmo. A vereadora Andréa, o vereador Bahia já colocaram aqui a questão do Diogo Lopes e justificaram o porquê, né? Então, eles não estão cobrando a falta do médico em si, porque sabem por que o médico saiu. Que até para o município é complicado demais essa questão de médicos. Até aumentaram o valor dos médicos no município, né? Tanto do UBS, que paga as 40 horas que do PSF, UBS, dos postos de saúde, quanto de plantão. Teve que aumentar porque estava perdendo os médicos para outros municípios que estavam pagando essa concorrência de quem paga mais e os médicos se deslocam para outros municípios. E isso acaba prejudicando, no final de tudo, a população. E, realmente, o doutor Ariano, pelo que a gente sabe, é um profissional bem competente, um médico que ele é bem visto pela comunidade, o senhor sabe muito bem, pela toda a comunidade ali, Canto Papagaio, o Canorte, que ele atende, inclusive que iam tirar ele para colocar ano passado, noutra UBS, eles fizeram lá um movimento para que não saísse de lá, porque é um médico que era bem requisitado. E, infelizmente, é um ser humano também, o médico também pode faltar. O senhor entrou em contato comigo na última segunda e eu procurei saber, e disse, não, ele apresentou o atestado, então normal, qualquer trabalhador que faltar apresentar um atestado, né? Eu não sei as outras duas questões que eu não sabia que o senhor apresentou hoje. Não sei, mas realmente a gente sabe que o médico trabalha nas UBS de Macau são 4 dias e um é para aperfeiçoamento, né? Isso aí é normal. 4 dias de profissão e eles tiram para aperfeiçoamento, não quer dizer que eles não trabalham, eles trabalham de outra maneira, que seria a questão de se aperfeiçoar. É só deixar isso destacado. Ok, vereador. Mais alguma liderança querer fazer uso da palavra?
Faculto a palavra aos senhores vereadores por 3 minutos. Algum vereador querer fazer uso da palavra? A palavra à vereadora Andréa Martins. 3 minutos. Boa noite mais uma vez. Não, apenas uma explicação a um internauta que questionou quando irá começar as aulas na creche de Barreiras. Eu entrei em contato agora há pouco com o senhor Júlio, né, o adjunto da Infra, e ele falou que mais tardar a próxima semana, mais tardar dia 20, acredita que até antes, as obras da creche estão sendo finalizadas. E eu acredito que assim que a obra da creche de Barreiras for finalizada, as aulas começarão. Obrigada, presidente. Ok, vereadora. Uma palavra ao vereador Nilson, 3 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite a todos da mesa. Boa noite, vereadores e vereadoras. Boa noite a todos presentes na Câmara e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Desculpe estar um pouco afônico, mas vamos fazer uns destaques. Eu vi nas redes sociais hoje algumas pessoas falando a respeito de um café da manhã que o senhor propiciou e fizeram questionamento que isso não era o bastante, que tinha que fazer algo mais, né? Aí, por coincidência, eu parabenizo pelo café, parabenizo ao presidente, à mesa e aos vereadores pela iniciativa, pelo aumento do salário dos efetivos depois de 12 anos. Já não é mais café só, né? Pelo aumento do auxílio alimentação para todos os funcionários que trabalham na Câmara. E fora outras coisas que ainda vai aparecer ainda, porque como eu disse eu comentei uma vez com o Theo, o assessor da Câmara, muitas coisas a gente não promove e não divulga antes, que é para não estragar. Certo? Como seria o terceiro assunto, mas pegando o gancho como esse assunto da Pax. Há vários meses a gente teve essa promessa de que isso iria acontecer, mas como tinham burocracias, o vereador Fagner sabe bem disso, deixamos em off justamente para que não viesse a acontecer coisas se atrasar e depois ficarem cobrando. Então a gente cobra e deixa a coisa acontecer para poder divulgar, para depois não estar... Com relação, queria parabenizar ao prefeito e ao secretário de Educação, está certo que é lei, pelos 33,24% de aumento à classe dos professores. Aí você diz, não, mas é lei, mas, no entanto, eu vejo durante muito se comparando Macau com Guamaré, sendo que Guamaré não passou 4 anos na Marizia. Teve a continuidade do governo, do trabalho. E mesmo assim, hoje, por incrível que pareça, o direito dessa lei assegurado para os professores de Macau já está garantido. E não vi ninguém que compara com Guamaré vir hoje fazer essa comparação. Com relação ao assunto que foi frisado sobre o trânsito de Macau, a campanha educacional é difícil, porque a procura é pouca. Mas é vital que se faça uma campanha de sinalização, como o vereador Wilson frisou. Até porque qualquer multa aplicada sem a sinalização ideal não tem valor jurídico. Então, não adianta multar por multar. Se a sinalização não estiver correta, ninguém tem o direito de recorrer. A população vai ter o direito de recorrer e não pagar, e vai ser direito adquirido de todo jeito. Então, é vital que, para ser feito esse trabalho, tenha o trabalho de sinalização, e se houver alguma mudança no trânsito, aí sim, de educação, para que as pessoas que não estão acostumadas com as mudanças no trânsito, como eram feitas há alguns anos atrás, de repente uma mão não podia, a outra mão de repente podia, então aí sim, um trabalho educacional. Mas a sinalização, até porque quem vai tirar a carteira já é feito o trabalho educacional para quem vai tirar a habilitação, ele tem que saber a sinalização do trânsito. Com relação à CAERN, não tem dinheiro para fazer investimentos. Essa é a mais nova desculpa.
Bom, eu gostaria de saber para onde vai fazer a pergunta o dinheiro da população que paga sem ter a água. Fiz um requerimento para aumentar o abastecimento da ilha, mas a gente sabe que isso é um paliativo, não vai resolver o problema. Até porque vai gerar mais despesa para o município, eu sei bem disso, mas que tem que ser feito porque a gente está cansado de cobrar da CAERN. E aí é onde eu gostaria de encerrar minhas palavras fazendo um apelo a todos que por direito cobram da gestão e dos vereadores que trabalham, que se unam nesses 7 meses que restam ainda antes da campanha, que é quando pode se resolver isso, vai ser esses 7 meses, viu? Que é quando talvez a governadora possa vir durante esses 7 meses para justificar a imensa quantidade de votos que ela teve na cidade, mas não agradeceu. Então, peço a vocês que cobram da gestão, que cobram dos vereadores com todo o direito, se unam da mesma forma que criticam os vereadores, que criticam a gestão, e façam a mesma cobrança ao governo do Estado, para que esse problema seja resolvido. Porque as coisas para Macau aqui é no conta-gota. É para botar uma pá de asfalto, é a conta-gota, para botar uma água, é a conta-gota, tudo. Conclua, vereador, por favor. Então, peço a vocês que fazem essas críticas, que se unem também para criticar o governo, que usem a força que vocês têm para trabalhar em prol de Macau, como vocês tanto cobram que a gente trabalhe, eu creio que os vereadores estão fazendo a sua parte. Agora está na hora de vocês que tanto cobram também fazer a sua. E cobrar de ambos os lados. Parar de fazer política. A política é em outubro. Boa noite. Obrigado. Mais algum vereador querer fazer uso da palavra? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convidando os senhores vereadores para a próxima, no dia 14 de março, do ano em curso, no horário regimental. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.